Fala turma, aqui professor Anderson Marques, Geografia, vamos para mais uma videoaula. Galera, hoje eu quero falar para vocês especificamente do transporte aéreo. Nós já fizemos uma passagem sobre os transportes rodoviário, ferroviário, hidroviário, chegou a vez do transporte aéreo. E aí eu vou traçar vantagens, desvantagens, o panorama internacional e o panorama nacional. Show? Vamos lá então. Galera, o modal aéreo ele vai ser utilizado por meio de veículos que usam a atmosfera e o solo para decolagem e pouso, claro, para poder ser executado. Nesse sentido, nós temos duas vertentes do transporte aéreo, que é para passageiros e é para cargas. No que se refere ao transporte de cargas, esse tipo de transporte ele é importante, sobretudo para cargas que são perecíveis, que tenha pressa para chegar e que não sejam muito volumosas, encomendas tal. Quando eu penso em transporte de passageiros, vai ser importante sobretudo para ligar lugares muito distantes a uma velocidade muito maior do que o navio faria, uma vez que o navio também pode fazer esse transporte intercontinental. Ok? Utilizado principalmente para longas distâncias, seja de forma nacional, o nacional é chamado de doméstico ou internacional. Com relação às vantagens e desvantagens, falando das vantagens primeiro, agilidade, é rápido, maior segurança no transporte de pessoas e cargas, é o mais seguro de todos os transportes que envolvem pessoas e cargas. Muito se tem em relação a medo de avião cair, acidente aéreo, essa coisa toda, mas a pessoa que tem medo de andar de avião por causa de acidente, não tem medo de andar de ônibus, de carro em rodovia por causa de acidente, está com medo do lugar errado. Porque é infinitamente maior o número de vezes em que ocorrem acidentes no transporte rodoviário do que no aeroviário. É lógico que quando cai um avião, isso chama a atenção de muita gente, a grande mídia fala, essa coisa toda, né? Mas é raríssimo acontecer qualquer eventualidade associada a avião. O problema é que quando cai, geralmente as pessoas não sobrevivem, né? Acesso a áreas remotas, se tiver onde decolar e onde pousar, o avião vai em qualquer lugar do mundo, certo? Localização dos aeroportos, geralmente os aeroportos estão localizados em lugares estratégicos, nos centros urbanos onde eles ficam, capitais, lugares de acesso a outras perspectivas, enfim. O aeroporto nunca vai ser colocado onde não tem interesse nenhum associado a outra situação dentro dos países onde eles existem. Confiabilidade e eficiência, em que pese existirem atrasos, a multa por atraso é elevadíssima. Para a operação falhar, isso vai gerar um prejuízo. Quando a operação falha, desculpe, isso vai gerar um prejuízo muito grande para todo mundo que é envolvido. De uma certa maneira, é confiável sim e é eficiente. Se você, por algum problema da companhia aérea, perde um voo, por exemplo, eles te ressarcem, pagam hospedagem, enfim. E tem a flexibilidade viária, uma vez que a atmosfera está aí para todo lado, né? Então dá para ir em qualquer lugar do mundo. Isso aqui vai reforçar o que eu falei lá no terceiro tópico, no acesso a áreas remotas. Certo? Agora, também tem desvantagem. Alto custo dos veículos, da consolidação dos aeroportos, da manutenção dos veículos dos aeroportos, alto custo das passagens, do frete, da própria mão de obra envolvida na aviação. Tudo é caro. Por ser tudo caro, esse tipo de transporte ele não é acessível a todo mundo. Incapacidade de transporte de carga a granel, como por exemplo minério, químico, commodities de um modo geral, não compensa levar por petróleo, porque teria que ser levado uma quantidade muito grande para compensar. E pelo custo ser muito elevado e a capacidade de carga ser pequena, não vale a pena. Aí eu já pego o gancho aí no próximo tópico, a capacidade de carga, ela é muito menor do que no marítimo, do que no ferroviário. E aí, enfim, só se for alguma coisa que realmente tenha pressa ou seja muito valiosa. Você não vai transportar quadros que custam milhões de dólares em um carro forte. Você vai transportar em avião, certo? Barras de ouro. Eu vou levar em avião, é muito mais seguro, né? Existência de diversas restrições no tocante ao transporte de itens perigosos, uma vez que qualquer coisa que acontecer lá em cima que comprometer o voo, compromete todo mundo, né? Vou levar explosivo dentro de avião comercial? Não, lógico que não.
Dependência de pistas adequadas para pouso e decolagem é o que eu disse lá no comecinho. Se não tiver condição de pousar e decolar, não adianta o avião chegar lá, porque ele não vai ter como descer, certo? Panorama Mundial da Aviação. Existe uma associação chamada IATA, Associação Internacional de Transportes Aéreos, que ela diz o seguinte: nos últimos anos, Estados Unidos, China, Japão, Itália, Reino Unido, Indonésia, Alemanha, Espanha e Brasil foram os 8 melhores colocados em um ranking associado aos maiores mercados mundiais para transporte aéreo. Aqui vai entrar transporte doméstico e internacional. O Brasil não é destaque de ponta no que se refere ao transporte internacional, mas é sim no transporte doméstico, considerando que nós temos mais de 200 milhões de habitantes e uma classe média considerável que tem condição de pagar. O Brasil vai se destacar aí nesse bolo em relação ao transporte doméstico, ok? A indústria aérea global transportou 4 bilhões de passageiros e 56 milhões de toneladas de carga em 2017. Esse é o dado mais recente que eu consegui pegar para vocês. Em relação ao transporte nacional, eu até tenho dados mais recentes, mas em relação ao transporte internacional é isso. E esse transporte aéreo conecta o mercado global de uma forma totalmente ímpar, muito mais ágil, muito mais eficaz que outros, segundo o texto aí, unindo familiares e amigos, reunindo líderes do mundo inteiro para enfrentar grandes desafios do nosso tempo, certo? E aí também facilita turismo, acesso ao mercado de trabalho, crescimento econômico. Eu pontuei aqui na pesquisa os 10 melhores aeroportos do mundo em 2019. E, pessoal, chama a atenção como nesse segmento a Ásia se destaca. Por exemplo, o melhor aeroporto do mundo é o aeroporto de Singapura. Singapura é o aeroporto Changi, porque tem outro aeroporto lá. Vamos lembrar, Singapura é menor não, é compatível com o município de Anápolis. É o país Singapura. E os caras têm o aeroporto mais eficaz do mundo. Aí vem o de Tóquio, o Haneda, porque também tem outro. Tem o aeroporto internacional de Incheon em terceiro lugar, e está na Coreia do Sul. Tá? Tem o Hamad, e está no Catar, em Doha. Vem o aeroporto de Hong Kong em quinto lugar. O Chubu Center, esse está no Japão, na cidade de Tokomane. Aí vem o aeroporto de Munique na Alemanha, né? O aeroporto de Londres. O Heathrow tem outro também. O aeroporto nacional de Narita, também no Japão, e o de Zurique, na Suíça. Percebam que dos 10 melhores aeroportos do mundo, me parece que 7 ou 8 estão na Ásia. Isso é uma característica que eles têm em relação à eficiência e eficácia. Outra curiosidade que eu coloquei para vocês é em relação às 20 maiores companhias aéreas do mundo por número de destinos, aquelas que atingem mais lugares. Aí tem a American Airlines em primeiro lugar, a United Airlines em segundo, a Delta em terceiro. Se eu não me engano, as três, a Delta é que eu estou na dúvida aqui, mas se eu não me engano, as três são dos Estados Unidos, certo? Aí vem uma da Turquia, depois duas da China e aí vai. Percebam que não tem nenhuma brasileira no meio aí, tá? E outra curiosidade que eu quis colocar para vocês aqui é em relação à maior aeronave para cargas do mundo, que é o Antonov AN-225. Esse avião, tá aqui na comparação com aviões de grande porte para transporte de passageiros, para vocês compararem aí. Ele é imenso, pessoal. Esteve no Brasil por 2 vezes. Me parece que só um aeroporto aqui suporta ele, que é o aeroporto de Guarulhos. Enfim, ele é o maior avião cargueiro do mundo, transportaria, se fosse o caso, porque ele é cargueiro, 1.500 pessoas. O recorde dele foi levar 253,86 toneladas de uma vez só. É impressionante esse avião aí. Mas no que se refere a cargas, a aviação civil vai ter que avançar bastante ainda, porque realmente os aviões eles são pequenos para o volume de carga que pode ser transportado, ainda que o Antonov seja esse monstro aí, tá? Enfim, vamos continuar aqui. Problemas da crescente expansão do tráfego aéreo. O seguinte, galera, o tráfego no ar e o tráfego no chão pode trazer grandes problemas em relação ao acúmulo, ao excesso de espaçonaves, de aeronaves, né?
e isso pode, inclusive, causar acidentes, em que pese esses acidentes serem perfeitamente evitáveis e geralmente eles quase não acontecem, são muito raros, porque tem o tráfego aéreo lá que faz toda essa, como que eu vou dizer, todo esse monitoramento, né? Enfim, os controladores de voo, etc. Mas às vezes acontece, e muitas vezes os aeroportos que deveriam estar sempre afastados dos grandes centros urbanos, eles estão muito próximos. Mesmo porque às vezes o aeroporto é construído, depois a cidade cresce na direção dele, né? E aí eu mostrei aqui para vocês, ó, o Flag Trader 24. Isso aqui é uma página em que os caras monitoram 24 horas por dia em tempo real a disponibilidade não, a ocorrência de voos naquele momento no mundo inteiro. E aí você pode acessar que você vai ver como está hoje. Esse aqui foi o recorde mundial que aconteceu no dia 30 de junho de 2018. Exatamente às 12 horas e 56 minutos. Esse horário aqui é o horário dos Estados Unidos. Tá? Olha o tanto, cada pontinho amarelo desse aí significa um avião que está voando. Olha o tanto de aviões, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa e no leste asiático. Se você entrar agora, eu entrei ontem para olhar, estava mais ou menos 80% disso. Então, assim, os impactos do coronavírus já estão sendo amenizados na aviação civil. Pelo menos ao que parece, né? Ao que parece. Então, existe perigo de colisão na terra, no ar, ainda que seja muito pequeno, porque tem a intervenção dos controladores de voo. E aí é uma malha muito grande de profissionais que estão articulados com comunicação intensa o tempo inteiro, enfim. É muito raro a gente ouvir falar de acidente aéreo, mas acontece, né? Só que para o volume de voos que existem, acontecem muito poucos acidentes. O panorama nacional é o seguinte, aqui sempre que eu dar dados e informações, tem a fonte aí embaixo, tá? Este mapa aqui, ele foi retirado do site oficial do governo, e aí ele foi replicado nessa página aí, que mostra aonde estão os principais aeródromos, aeroportos com voos regulares e as rotas com voos. Aí é interessante falar isso aqui, ó, são 731 rotas, mas na realidade uma rota é contada na ida e a volta é outra rota, mesmo porque o voo de ida é um, o voo de volta é outro, tem outro número, né? Enfim, são 683 aeródromos públicos, 111 aeroportos com voos regulares, 31 atendendo capitais, 731 rotas com voos regulares, e aí, aquilo que eu falei, A e B é uma rota, B e A volta é outra rota. Esses dados são de 2018, imagino que não modificaram muito de lá para cá, porque assim, a gente não tem notícia de construção de aeroporto por aí, certo? As companhias aéreas que não cobram bagagem, que cobram na realidade bagagem de mão aqui no Brasil, as que se destacam depois que foi liberada a cobrança dessas bagagens de mãos, é a Norwegian, essa é a norueguesa, cobra 5,50 por cada bagagem de mão, 5,50 dólares, tá? E a JetSmart, que dependendo do tamanho da bagagem, varia o preço, vai de 90 até 190 dólares. Alguns dados associados à aviação doméstica brasileira, segundo a IATA, no Brasil, hoje mais de 1 milhão de pessoas, correspondendo a quase 1,5% do PIB, estão associadas ao setor de aviação. E isso enquanto trabalhadores, tá? Ela emprega. Isso gerou uma renda no ano de 2018 de 32,9 bilhões de contribuição para o PIB. É aquele quase 1,5 que eu falei. O Brasil é um país com classe média em expansão, talvez nos últimos 2 anos em regressão, em função das crises econômicas que a gente está vivendo. Com vasta geografia, é um país com extenso território e isso tudo favorece o transporte aéreo. Aí eu queria contar para vocês o seguinte, bom, já tinha falado que é um dos 5 maiores mercados domésticos do mundo, né, com voos locais. Depois da TAM, da Gol principalmente, aí veio a BRA, que eu acho que já nem existe mais, e outras empresas que abraçaram o modelo, a Azul, a Avianca recentemente. Foi introduzido aqui no Brasil o tal do low cost, que é a passagem barata.
E essa passagem barata acabou fazendo com que os aviões tivessem cadeiras menos espaçadas, e aí é meio apertado hoje você voar. Tirou a diferença de classes, então tem uma classe só do começo ao fim. E o serviço de bordo reduziu bastante. Às vezes ele serve uma goiabinha, às vezes ele serve um suco, um copinho de refrigerante. E isso tudo acabou barateando o preço. E esse barateamento do preço fez com que a acessibilidade, o acesso, né, ao transporte aéreo se tornasse uma coisa mais popular. Aí tem mais gente utilizando, inclusive com algumas rotas oferecendo passagens mais baratas, às vezes, do que o próprio transporte rodoviário, certo? Na cadeia de transporte aéreo, nós temos vários parceiros. Além do aeroporto envolvido, da empresa aérea, tem o fabricante de aeronave, tem aquele que fornece o combustível, o controlador do tráfego aéreo, agência de viagem, agência de turismo, muitas vezes hotelaria, transporte, setor de alimentação, tudo associado. O Brasil segue, então, a Organização Internacional de Aviação Civil, mas também segue aqui dentro as regras da ANAC. Elas estão alinhadas, mas o órgão que regula aqui é a ANAC, inclusive espaço em aeroporto, tá? Os maiores aeroportos do Brasil são o de Guarulhos e o de Congonhas, ambos em São Paulo. Lembrando que Guarulhos é uma cidade que está na região metropolitana de São Paulo. Em 2017, é o ano que eu tenho os dados, os dois aeroportos movimentaram mais de 60 milhões de passageiros, 38 milhões para Guarulhos, 22 para Congonhas. Foram mais ou menos 271 mil, mais 223, mais de 500 mil pousos e decolagens. Na sequência vem o aeroporto de Brasília, o aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro e o Santos Dumont também no Rio de Janeiro. As maiores companhias aéreas que atuam no Brasil são, em primeiro lugar, a Latam, com 162 aeronaves só no Brasil. A Latam tem mais de 400, mas aí atua no mundo inteiro. Lembrando que a Latam foi uma fusão de uma companhia aérea internacional, mas a TAM, Táxi Aéreo de Marília, que era brasileiro. Então, para o Brasil, em voos nacionais e internacionais, eles disponibilizam 162 aeronaves. Deixa eu apagar isso aqui. Bom, aí vem a Azul, que está em expansão no mercado, tá? Com 134 aeronaves. E por fim tem a Gol, galera, que substituiu a Avianca como a terceira maior companhia de aviação do país. A Avianca, ela perdeu muito no ano passado e aí assim, muitas aeronaves estão sendo para pagar recursos trabalhistas ou não trabalhistas que foram impetrados contra a Avianca na justiça, abriram falência. Inclusive, eu penso que a Avianca deve abandonar o Brasil. Hoje ela está com 5 aeronaves, segundo a pesquisa que eu fiz. Tá certo? E aí tem companhias menores, né, que também atuam aqui dentro, como a Passaredo, como as 7 linhas aéreas, enfim. Para encerrar, um panorama mais atual em relação ao transporte aéreo brasileiro são dados que foram divulgados pela ANAC e foram compilados nesse site aqui, ó. Por exemplo, com relação à demanda por voos, em relação a abril de 2018, e o dado é de abril de 2019, aumentou em 1,5%. A oferta de assentos é que diminuiu. Provavelmente alguma companhia aérea perdeu, aí a Avianca em especial posso citar ela, perdeu a aeronave, enfim, diminuiu o número de assentos. Participação das companhias, nós temos em primeiro lugar a Gol, aí vem a Latam, um pouquinho atrás, a Azul e a Avianca já perdendo bastante mercado, dá para perceber isso aí. A demanda por voos cresceu 0,8%, a oferta de assentos caiu 1%, a carga transportada também caiu em 5%, 5,1%, 36,652 toneladas. O transporte de passageiros transportados, cresceu 0,6% nesse ano aí de pesquisa, 7,3 milhões. A ocupação da aeronave aumentou 1,8%, foi de 81,9%. Imagino que para uma companhia aérea marcar uma viagem, um avião em vazio, deve ser a pior coisa do mundo, né? Bom, vazio nunca vai. Aí tem que cancelar voo, indenizar passageiro, tentar realocar passagem, enfim. Mas 81,9% é uma boa taxa de ocupação de aeronave, certo?
Esse é o panorama da aviação nacional. Lógico que com o coronavírus, esse segmento da economia vai sofrer um impacto muito grande, só que são dados que serão divulgados no ano que vem para a gente ter uma noção do volume desse impacto. Tá certo? Pessoal, antes de encerrar mais uma informação, depois de coronavírus, a aviação nunca mais vai ser a mesma. Vocês podem ter certeza. Vai ter mais espaçamento dentro do avião, a questão da higienização vai ser mais próxima, talvez eles vão pensar alguma forma de circular o ar que acontece ali dentro. Enfim, isso vai encarecer com certeza o acesso. Tá bom? Grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima.